Você está entrando no mundo de Beckman. Tudo bem? Você gosta de cenoura? Zé Colmeia. Ele falava, ai, como eu sou mal! O coração gelado está no nosso encalço. Temos que desaparecer. Te amo, você me ama, somos uma família feliz, né? Meu nome é Flávio Dias de Oliveira. De Oliveira mesmo. De apóstrofo, que nem caixa d'água. Que meu pai era português e quando ele foi fazer o registro, o sotaque veio pesado, até Flávio Dias de Oliveira, e o cara botou lá o de Oliveira. Eu sou o único de Oliveira da família, o resto é de Oliveira, mas eu sou de Oliveira. Mas eu nem uso o AD para mim, o de Oliveira, eu sou Flávio Dias. Eu nasci em Mogi das Cruzes em 1951, ou seja, no meio do século passado. Está aí a prova de que eu sou uma boa ideia, 51. Eu entrei na ECA ao mesmo tempo que entrei na EAD em 1970. Mas aí, 3 ou 4 meses depois, eu fui convidado a me retirar do país por atitudes políticas, atividades políticas. O presidente do país era o Médici e havia uma legislação violenta, desde o AI-5 tinha sido criado em 68. E qualquer reunião de pessoas, fosse em que sentido fosse, a polícia chegava para saber o que estava acontecendo. Então, você não podia ficar na esquina depois das 10, não podia, você saía da escola e ia para casa. Não tinha como assim, né? Eu fiquei 3 meses só na ECA, e fui convidado a sair do país. Eu fui daqui para a Bolívia, da Bolívia fui para o Chile. No Chile encontrei Tasso de Castro e consegui uma carona para voltar para o Brasil, em final de 72. Eu resolvi que ia terminar a EAD, que eu tinha entrado. Eu tinha me apaixonado pela possibilidade. Aí eu voltei, fechei a matrícula da ECA e terminei a EAD. Me formei em 75. A escola, sem dúvida, a mais completa do país. Tinha inclusive aulas de esgrima. Quando eu cheguei para a EAD, na Escola de Arte Dramática, eu já tinha um preparo como ator em teatro amador muito maior do que aqueles caras que estavam disputando comigo. Por isso que eu entrei de cara. Quando eles pediram, eu lembro que o exame para entrar na EAD em 70 era uma simbiose, um resumo de um livro técnico, que eu não me lembro agora qual era, mas não vou lembrar, mas era um livro técnico sobre a técnica teatral que eu já conhecia, eu já sabia o que era. Então, eu escrevi com o pé nas costas, eu adoro, sempre escrevi, eu adoro escrever, eu sou roteirista até hoje, escrevo muito e tal. Então eu escrevi bico, morri de rir, porque, né, fácil. Depois, eram 15 dias que você ficava com os professores da EAD, analisando a qualidade que você tinha. Então, se você tinha expressão corporal, se você era criativo, se você criava tipos, então jogavam possibilidades, você tinha que fazer tipos os mais variados. E os professores eram muito exigentes, muito, muito exigentes. Então, a Escola de Arte Dramática foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Os caras eram... Foi, assim, um preparo fantástico. A ECA, para mim, foi só conhecer o pessoal que estava aqui na época. Foi conhecer um professor que foi muito querido, depois eu fiquei sabendo da história dele, que foi mandado embora, o Paulo Emílio. Eu conheci, cheguei a conversar com ele, deu uma aula para a sala que eu estava. Ele era ele foi a marca da ECA durante muito tempo. Paulo Emílio significava a seriedade com que se toca uma escola de educação e cultura. Você não entra direto para fazer cinema ou para fazer televisão. Não, primeiros 4, 5 meses, você tudo junto. Jornalismo, televisão, rádio, você tinha todas as aulas onde tinha o ABC, o arroz com feijão de cada uma das tendências. Até para você falar, não, é isso que eu quero mesmo. Você vai continuar onde? Jornalismo? Eu vou fazer jornalismo e TV, eu vou fazer jornalismo e rádio. Entendeu? Então você tinha a opção. Eu não sei como é que está hoje, mas naquela época era assim. Assim como a EAD, você tinha professores muito bons em cada matéria. Então você tinha realmente aquilo para onde você se desenvolver. Comecei a fazer EAD e ECA em 71. E não deu para fazer os dois, porque eu tinha que trabalhar. E aí parei, tranquei a matrícula porque a EAD era à noite, tranquei a matrícula na ECA e imediatamente aconteceu a prisão de, acho que 22 ou 23 pessoas que estavam numa passeata e eu estava no meio. E aí todo mundo foi mandado embora. De uma moça loira de olhos azuis chamada Valquíria, que eu sei que morreu na prisão. Eu nunca mais tive notícia. E me lembro de ter ouvido a voz dela já no Rio de Janeiro. Eu fui preso aqui e fui mandado para o Rio. E de lá me mandaram embora do país. Foram 28 dias. Eu tenho marcas da tortura em mim ainda.
eu não gosto muito de lembrar, mas já que é parte da história, isso eu apaguei. Apaguei em 72, final de 72 eu voltei, eu tenho que terminar a escola de arte dramática, porque eu estava apaixonado. Entrei, eu fui falar com o chefe da Polícia Federal em São Paulo, fui todo documentado, o cara pediu uma semana para poder me atender, mas eu fui lá, entrei, sabe aquelas coisas de olhar por cima, você é um bosta, o que você quer? Estudante, né? Isso é uma merda, é o que dizem mesmo, é que nem papel higiênico, ou tá no rolo ou tá na merda, não é? Sim senhor, sim senhor. Então, vou dizer o quê? Mas eu queria terminar a escola. Não, tá. Se eu souber, se o seu nome pintar na minha mesa, se alguém falar alguma coisa, eu nem sei se você continua vivo, ô palhaço. Falei, tá bom, mas eu posso... Tá, tô de olho, hein, cara. Mês depois eu já estava em passeata. Mas não aconteceu mais nada, nunca mais eu fui preso. Fui sim, em 78. E a noite paulista era assustadora. Porque a gente saía da aula às 11, o ônibus, aquele catalata que tinha, levava quase 1 hora para chegar lá no centro, né? E aí você descia perto da meia-noite, já estava vazia. Juntava nós 5 para conversar, o que a gente vai fazer amanhã, já chegava a polícia, mão na cabeça. Documento. Vocês estão fazendo aqui o quê? Não, a gente saiu da escola agora. Agora? Da escola agora? E era tudo assim, não tem... Como assim saiu? Não tinha... Nada era suave. Era tudo no berro, pontapé, empurravam a gente. E não, homem e mulher não tinha separação. Era um distrato, era uma violência crônica. Você conta, as pessoas não acreditam. Ah, não teve ditadura no Brasil. Teve não. Mentira, inventaram, falácias. Inventaram, isso não existiu. Gente, morreram pelo menos 5 dos meus colegas. Né? Além da Valquíria, mais 4. Mais uma menina e 3 caras. Nunca mais eu vi. Nunca mais ouvi. Foram colegas que entraram na EAD comigo em 71. E em 78 aconteceu a primeira assembleia, em plena ditadura, no país, de atores. E foi de dublagem. Foi no Teatro Oficina e ninguém sabe disso. A primeira reunião não permitida entre atores dentro do país, em plena ditadura, foi no Teatro Oficina em 1978. Não me lembro agora se foi abril ou maio, talvez até junho. Mas foi no meio do ano, estava frio. E eu saí para comprar cigarro e me pegaram. E não era nem para mim, fui comprar para um colega. Eu falei, não, vou comprar cigarro para mim, vou tomar um café. Oh, compra para mim também. Aí eu compro meia dúzia. Eu falei, tá, eu já vou trazer. Eu saí e me pegaram. Aí eu não voltei com o dinheiro no dia seguinte, entendeu? Fui para a delegacia explicar o que estava acontecendo, mas eles não pegaram ninguém, não. Porque eles viram que tinha quase 300 pessoas dentro do Teatro Oficina. Eles não iam conseguir prender todo mundo. Né? Então me levaram como prova de que estava acontecendo alguma coisa. Eu falei, não, mas é uma reunião para discutir direitos e custo de trabalho. Não tem nada a ver com política. Não. Imagina, eu vou entregar ouro, imagina, né? Não tem nada a ver, a gente está aqui reunido, estamos lá para ver se a gente faz o mesmo valor que faz no Rio, porque está ruim, o Rio está fazendo por 20, a gente faz por 15, então eles acham que a gente está tirando o trabalho deles, e eles tirando o nosso, enfim, era mentira. Mas eu tive que inventar uma história e consegui. Eu disse, imagina que não me pegaram para Cristo, Baroli principalmente, onde é que você estava? Por que você fugiu? Fugiu o quê, cara? Aí eu contei, o olho arregalado. O quê? Te prenderam aquelas coisas, né? Te prenderam. Pô, aí espalhou, né? Pra todo mundo, ligaram pro Rio. Prenderam aqui, então. Fizeram uma carta, um abaixo assinado. Falei, não adianta, vai sujar o nome de vocês todos, é bobagem. Eu não tô preso. Eu fui recolhido na delegacia para dar satisfação, mas não fiquei preso. Tô aqui, ó, eu aqui. Tá, então esquece, abafa e ficou. Mas eu tinha que contar, porque a primeira reunião não permitida foi dos atores em dublagem. E eu tava lá. Terminei a EAD, apaixonado por teatro, nunca mais parei, apaixonado. Foi muito legal porque em 76, Carlos Alberto Sofredini me convidou. Sofredini é o cara que escreveu O Dia de Maria, que a Globo mostrou com muito sucesso e tal. Eu fiz então o Dom Quixote em 76, terminando a EAD, e foi o meu primeiro trabalho, foi o segundo trabalho como profissional. O Guarnieri, Gianfrancesco Guarnieri, no meio do ano de 75, ele veio ver a montagem de formatura da EAD. A gente montou O Homem e o Cavalo, do Oswald de Andrade. A única vez que essa peça foi montada, são 140 e poucos personagens. Eu fiz 18 personagens na peça. E isso chamou a atenção do Guarnieri. Veio ele, Renato Borg e Esther Góes assistirem aqui no B9.
o espetáculo. Foi uma correria, né? O Guarnieri tá aí, o Guarnieri era o bambambam do teatro na época, né? Imagina. E perseguido pela polícia e tal. E veio ver a peça, então imagina. Daí eu não parei mais com o teatro. E em 75 mesmo, é legal contar para você como é que eu conheci a dublagem. Numa das paradinhas de café da IAD, como eu te falei, era uma escola completa, tinha tudo que você pode imaginar. Mas uma das paradinhas, tinha uma cantina muito legal lá, e quadro de avisos tinha sempre trabalhos para ator, cinema, basicamente cinema, né? Pontinhas aqui, estão precisando de gente assim, loiro, verde, azul, amarelo, enfim, mulher, o que tiver. Eu saí do lanche e no quadro de avisos tinha lá um precisa de ator e tal, eu perguntei para o Vanderlei, o que é dublagem? Ele falou assim, tenho a mínima ideia. Isso é coisa de cinema, porque é para ir lá não sei aonde, na rua tal, ali só tem, ali é a boca do lixo, ali o pessoal faz cinema e tal. Eu falei, vou lá. E eu fui, fiz um teste, morri de vergonha, porque o babaca chegou lá com ator de teatro, né? Aí tinha uma cena que era um cara, um cara estava numa carroça e chamava alguém, era um bang-bang, aqueles antigão, preto e branco ainda, né? Tinha que falar assim, eu tinha que falar alguma coisa, não me lembro agora o que é, claro. Eu falei, tá vendo aquele cara lá? Ele vai acenar para alguém, vai falar, você, vem para cá. Tá bom. Eu cheguei no microfone e soltei um vozeirão de teatro de rua. E o Marcelo Gastaldi, que estava dentro do estúdio, Marcelo Gastaldi é a voz do Chaves, para quem não sabe. Marcelo Gastaldi assim, bateu aqui, falei, como é seu nome? Eu falei, Flávio. Porra, que vozeirão, hein, cara? Pequenininho com esse vozeirão. Eu falei, obrigado. Ele falou, olha, mas não se preocupe não, isso é um microfone. Flávio, microfone, Flávio. Não precisa gritar, cara. Basta falar que eles vão captar sua voz maravilhosamente bem. Falei, pô, desculpa aí, gente, desculpa. Então, a dublagem começou em 75 para mim. Que vergonha. Me chamavam, quer fazer um teste, Flávio? Falei, vou, a sua voz é muito... Você é tenorino, né? Eu sou... Porque você tinha que colocar em preparo de canto o que você era. Eu era tenorino. Eu faço uma oitava acima. Lá em cima, né? A oitava. Aí, falei assim, mas... Porque é o seguinte, a gente está com 58 desenhos do Pernalonga, que o som óptico deu defeito, e infelizmente o ator que fazia a voz, ele faleceu. E a gente está procurando uma voz próxima. Aí tinha 5 atores para fazer o teste, e eu fiz, e peguei. Meu primeiro trabalho profissional foi fazer a voz do meu ídolo, que era o Pernalonga. O que é, velhinho? Tudo bem? Você gosta de cenoura? Então a minha voz foi no Pernalonga, lá no comecinho, em 75. E aí eu nunca parei com teatro. Eu não consigo separar a importância de uma coisa da outra, porque uma coisa atropelou e meio que cobriu. Quando eu comecei a fazer mais seriamente dublagem, eu me dediquei intensamente. Isso já foi... A partir de 78, eu comecei a trabalhar mais intensamente. Foi quando pintou a primeira série. Tinha uma série na Globo chamada Águia de Fogo, que era um helicóptero super moderno e tal, com música rock violenta, enfim, era muito legal. E o ator, John Michael Vincent, também já morreu, ele era o bambambam na época, entendeu? Então, teve uma outra série dele no Rio, que me chamaram para ir lá no Rio dublar, porque queriam a minha voz, um cara, por causa do Águia de Fogo, que passava na Globo à tarde e concorria com o Silvio Santos. E tirava o Ibope do Silvio, imagina a série como era poderosa, né? Então, eu não parei mais com dublagem, até que eu comecei a dirigir aí já a partir de 84. A partir de 84 eu começo a dirigir dublagem também. Então eu achava tempo. O teatro foi diminuindo, eu cada vez fazendo menos teatro, mais dirigindo. Eu sempre dirigi. Aqui em São Paulo eu montei aproximadamente uns 16 ou 18 grupos. Os 2 últimos, as outras participações do Jaiminho no Chaves, tem a minha voz, que é uma imitação da voz do Casarré. O Casarré é um ator da Globo, vocês devem lembrar. Ele acordou, sentou na cama, se preparando para sair, uma bala atravessou a janela, pegou no peito dele e ele caiu na cama. E a mulher dele chacoalhando ele, Casarré, você vai perder a hora, não dorme de novo não. A hora que ele olhou, ele já estava morto, todo ensanguentado. E o Casarré era meu parceiro, porque ele foi a melhor voz internacional do urso, do Zé Colmeia. E eu era o Catatal. Zé Colmeia. Né? Igual da Zé Colmeia. Eu era o parceiro dele. Então a gente estava sempre juntos.
Aí, quando aconteceu essa desgraça, quando ele faleceu, o Zé Soares, que era o cara que dirigia no SBT o Chaves, me telefonou, falou, Flavinho, dá pra você ter chegado aqui? Eu falei, chegou, eu fazia Ursinhos Carinhosos na época. Eu fazia o Valente e o Malvado. O Malvado era o braço direito do Coração Gelado. Ele falava, ai, como eu sou mal! Era uma vozinha assim, um bichinho. E o Valente era um leãozinho, que eu fiz uma voz parecida com a voz do Chico Borges, em homenagem a ele, porque ele fazia o Leão da Montanha na minha infância. Então eu quis sair pela direita. Eu quis fazer aquela voz dele, ligeiramente acariocada. Escuta, vamos fugir, porque o coração gelado está no nosso encalço. Temos que desaparecer. Vamos, ursinhos! Então foi a minha homenagem ao Chico Borges. Ele chorou quando viu também, falou, porra, você é foda. Pensei que tinha chegado uma nova leva de Ursinhos Carinhosos. Eu falei, não, escuta, você lembra a voz que o Casarré fazia para aquele carteiro? Eu falei, que carteiro? Sabia. Não era a minha série, eu não fazia aquela série. E eu achava um saco, né? Porque era coisa de circo, mexicano, mal feito. Eu achava uma bosta aquilo. Mas fez o sucesso que fez até hoje, ninguém entendeu como, mas fez, porque é uma comédia simples, arroz com feijão, circo. E aí eu falei assim, tá, põe aí na tela. Ele botou um gravado. Era uma vozinha assim, eu vou pegar uma coisa. Fala, Zé, eu faço isso com o pé nas costas. Então faz aqui, faz uma, duas. Eu fiz, ele passou. Porra, ficou legal. Então você faz agora. Quantos tem? 2. No meio dos anos 80, chegou no Brasil Barney, aquele dinossauro roxo com a barriga verde. Ah, eu amo vocês, né? E o cara que dublava aquilo, o Leonardo Camilo, ele trabalhou 15 dias, ficou muito doente e foi embora de São Paulo. Foi para o Nordeste se tratar, ele precisava de um lugar quente, que era um tipo de pneumonia grave. Eu era do estúdio da Centauro e eu dirigia lá na época. Aí a dona do estúdio me chamou, Flávio, faz um teste aqui, sua voz é muito próxima do Camilo, né? Eu falei, é bem parecida, só que ele tem um sotaque nordestino, eu não tenho. Eu fiz o Barney de 95 até 2005. Foram 10 anos de série, 4 longa-metragens. Ah, eu amo você. Eu te amo, você me ama. Somos uma família feliz, né? Eu odeio essa música. Mas todo lugar que eu chego, pedem para eu cantar. Eu sou obrigado a cantar e dançar. Porque senão os caras não percebem que é um dinossauro que está ali. A maioria dos personagens que eu ganhei porque eu tinha facilidade de... eu ouvido muito apurado, eu tinha facilidade de imitar determinados colegas. Então, foi assim, com o Barney, eu acabei fazendo, liguei para o Camilo e falei, Camilo, quem vai fazer o teu trabalho agora sou eu. Falei, não, filho, vai aí. Porque além das séries, a Band tinha entrado com um programa ao vivo, não sei se vocês sabem disso. O Barney, durante um ano, trouxeram um bonecão, o boneco era do tamanho dessa tela aqui. O bonecão, entrava um personal trainer dentro, o cara saía de lá magro, derretia. Ele fazia o gestual e eu botava a voz. Né? Conforme o boneco andava, eu... pegava as cartinhas, ele lia, essa cartinha aqui dos... Então eu ficava numa mesa com essas aqui, e o cara lá no palco com as câmeras, e eu aqui, cada vez que ele se mexia, conforme ele andava, a boca balançava, né? A boca abre, né? E eu fazia... E aí ficou essa porra. Eu não conseguia mais parar de fazer. Então foi o Barney... O Jaiminho, que eu substituí o colega que faleceu. Na série Hanna-Barbera, eu fazia, junto com o Chico Borges, tinham 2 cães, pai e filho. Era Bibo pai e Bob filho. Meu pequenino e valoroso pai. Nunca viram isso? Eram 2 cachorrinhos. Então, o pequenininho era eu. Vamos para o meio do mato fazer um piquenique, a gente leva tudo, tem que tomar cuidado porque as formigas elas sobem em tudo. Não parava de falar do engraçado. Então era uma vozinha aguda, eu fazia o Bob Filho e o Chico Borges, que depois eu homenageei fazendo o Leão da Montanha, fazia meu pai. Pop, meu filho, era uma voz assim, eu pipo, meu pai, era uma coisa assim, uma brincadeira nossa. Também herdei o Duprá, ficou muito doente, ele era um radialista e ele fazia o Babalu. O problema do Babalu
é que tinha 2 ou 3 linhas traduzidas, todo o resto era improviso do personagem. Então ele começava a falar, Pepe legal, que coisa mais desagradável, nós vamos a pegar el cabón que dá na cabeça de los bandidos, vamos a escapar. Acabava o texto. Aí eu olhava para o diretor e ele assim, e nós temos que escapar porque os bandidos vêm atrás da gente. Por que Pepe legal um bonequinho lá na boca o tempo inteiro? Eu falo, cara, mas não dá, tem que improvisar. Tem que improvisar o tempo inteiro, o bonequinho não para de falar. Então eu fiz o Babalu em uns 10 ou 15 desenhos no lugar do radialista que tinha ficado doente, tinha que entregar 20 ou 30 desenhos, uma coisa assim, tinha um acabamento. Então foi essa voz. Substituí também o Gastão René. O Gastão René fazia o Batatinha, da turma do Manda-Chuva. Oi, Manda-Chuva! Era uma coisinha aqui assim. Manda-Chuva! Esse é o Batatinha. Né? Como era muito próximo às outras, eu conseguia fazer. Gente, aí veio uma coisa impressionante. Eu nunca vi tanto trabalho na minha vida. Foram 5 anos de dublagem numa série chamada Caça-Fantasmas, onde eu fazia o Ray. Aí era a minha voz mesmo, só que era aguda. Marcou muito porque era o cara que era amigo do Geleia. Então todo mundo, Geleia, onde é que você está? O tempo inteiro ele falava, Geleia. E era a minha voz aguda. E era muito rápido. E aí alguns diretores me marcaram como o cara que fala rápido. E aí chegou O Mundo de Big Man. O Mundo de Big Man, eu acho que foi a série que mais me deu retorno até hoje. A quantidade de químicos, físicos e biólogos que seguiram carreira por causa dessa série é impressionante. Eu recebi cartas agradecendo pelo meu trabalho na série. E eu sempre, gente, honestamente, eu sempre respondia assim, gente, o trabalho é do Paul Zalum, eu só dublei. E os caras respondem, não, eu entendi porque você dublou. O cara tá lá fazendo... mas eu entendi a história porque você fez direitinho e tal. Então, pô, legal. Ele falou assim, esse cara me fez famoso no Brasil, foi ele. Né? E na foto ele tá me apresentando assim. E eu, muito sem graça, você imagina, o trabalho é seu, eu só dublei. Pô, não tem nada a ver com isso. Não, você é importante e tal. E ele escreveu na foto. Ele escreveu assim, big hug. E depois, em inglês, ele escreveu, a sua voz... Muito obrigado pela sua dedicação ao meu programa e a sua voz foi perfeita. Ele escreveu em cima da foto. E aí, mandou para mim. Claro que eu postei. Gente, você não acredita. Assim, 15 mil pessoas. É uma coisa absurda. A dublagem, fora o charme, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Fora o charme que é você dublar Brad Pitt, dublar qualquer grande ator, Sean Connery, seja ele qual for, no trabalho que ele está desenvolvendo, o que está por trás é muito importante e grave e não é discutido. Nenhum ator nunca, neste país, não quero nem citar o outro partido lá, mas nenhum ator nunca recebeu direito autoral ou conexo pelo uso da voz. Está exibindo a minha voz, está exibindo o Brad Pitt, mas não está falando com a voz dele, está falando com a minha voz. Ou seja, é uma arte sobre a arte. Portanto, é direito conexo. É um direito anexo ao direito fundamental. E não é pago. Lembra que tinha censura no país? Quando a censura acabou no país, não tinha mais aquela tela, esse programa passou pela liberação de censura, não tem mais isso. Tudo tem que passar tudo, tem que passar tudo e tal. Mas o direito conexo nunca foi aprovado. Então, até hoje, a maioria dos atores em dublagem morre na miséria. Meu pai primeiro falou assim, tu vai morrer de fome, moleque. Eu vou te deserdar se você for para São Paulo, porque eu não quero você lá. Só tem bandido, bababá, bababá. Falei, pai, que isso? Minha vida. Você vai? Não é mais meu filho. Brigou comigo durante acho que 1 ano, mais ou menos. Até que os amigos começaram a falar para ele, Seu Oliveira, ter um filho na USP é uma bênção. O senhor não sabe como é importante entrar naquilo. É uma dificuldade plena. É a melhor escola do país. Bababá, bababá, bababá. E ele foi meio que adoçando. Aí um dia, uma vez por mês pelo menos eu vinha a Mogi. Eu ia a Mogi para ver minha mãe. Já que ele não queria falar comigo, né? Ele vivia no bar. Ele tinha um bar. Tinha bochas. Ele tinha um bar bocha aqui perto do Clube Náutico. Então eu passava por lá, ele baixava a cabeça quando me via. Mas aí, depois de 1 ano e pouco, um dia ele me deu um abraço, acho que era Natal, alguma coisa assim, um abraço, e aí voltamos às boas. Mas você vê,
Meu pai não queria nem que eu viesse para São Paulo. Quanto mais fazer escola de teatro, coisa de viado, vai morrer de fome.